Eu acho que a gente tem uma briga grande hoje para falar sobre medicamentos para a obesidade. A gente está falando de uma medicação que é ótima, revolucionária, mas que sim, traz efeitos colaterais, que não é para todo mundo. As pessoas, elas precisam ter o monitoramento, sim, do seu peso. É uma medida de saúde, assim como pressão arterial, né? As pessoas, quando elas vão cuidar, já está com um quadro mais avançado. Tem um estudo mostrando que dentro do tecido adiposo tem a mitocôndria, que é aquela parte responsável ali pela respiração, pela produção de energia da célula, mostrando que mesmo depois que a pessoa emagrece, existe uma memória daquela mitocôndria que facilita o reganho de peso. É muito difícil, é uma doença muito complicada, multifatorial e que a gente ainda entende pouco dela. Então, o efeito ioiô, ele está associado a um maior risco cardiovascular. E a obesidade é uma doença crônica. Então, a gente tem a memória da mitocôndria, mas a gente tem as características biológicas do indivíduo que determinam o comportamento. Olá, muito bem-vindos ao Dois Pontos. 15 anos atrás, surgiu uma droga revolucionária para o tratamento de diabetes tipo 2, liraglutida. Pouco depois, isso aí terminou sendo também autorizado o uso para enfrentamento de obesidade. E aí começaram a surgir várias outras drogas com princípios similares, as famosas canetinhas. Veio a semaglutida, depois veio a tizepatida, com promessas de perda de peso que variam de 10% até algo em torno de 22%. Agora, quem de fato precisa desse tipo de medicamento? E se a pessoa não precisar realmente e tomar, que risco isso causa? Uma das nossas entrevistadas aqui hoje, ela escreveu um artigo no qual ela dizia assim: as pessoas querem emagrecer ou ser emagrecidas? O que será a profundidade dessa indagação? Fato é, obesidade é um problema crônico, precisa de tratamento médico e existe sim medicamento hoje que pode facilitar e gerar vários outros benefícios. O tema promete. Para isso, a gente tem, claro, a editora aqui de saúde para ajudar a tocar esse barco hoje. A Thaís Manarini. Uma vez mais, muito obrigada, Thaís, por vir aqui no Dois Pontos. Olá, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui novamente. Conosco hoje no estúdio, nós temos sempre duas pessoas convidadas. Hoje nós temos a Desirê Coelho, que é nutricionista, bacharel em esporte, doutora, mestre em ciências pela USP, especialista em transtornos alimentares e em análise do comportamento. Também colunista do Estadão. Muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite, é um prazer. E conosco a doutora Maria Edna de Mello, endocrinologista e coordenadora da Comissão de Advocacy da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, a ABESO. Muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, é uma satisfação participar dessa discussão. Primeira pergunta é essa mesmo, essa medicação, essas canetinhas, né? Porque aí veio a liraglutida, a semaglutida e agora a tizepatida. É isso, será que eu memorizei todos os nomes aqui? São realmente drogas revolucionárias para a medicina, porque como é que elas agem no organismo? Elas são, por quê? Porque elas têm um potencial para perda de peso, tem uma eficácia muito elevada, principalmente as últimas, né? A semaglutida e a tizepatida. E elas agem em receptores específicos, né? Que são receptores do hormônio GLP-1, que é um hormônio que a gente produz no intestino depois da refeição. A gente come, quando a comida chega lá, a gente tem a liberação de vários hormônios e um deles é esse GLP-1. Que reduz o esvaziamento gástrico, ou seja, segura mais a comida no estômago, vai lá no pâncreas, melhora a secreção de insulina, então daí a sua indicação para o tratamento do diabetes, mas também tem um efeito no sistema nervoso central, ajudando no controle da alimentação. Então, esse impacto na perda de peso com poucos efeitos colaterais, porque são medicamentos que são muito seguros, né? Então, os efeitos colaterais mais comuns são náusea, vômitos, e que são mais comuns no início do tratamento, na mudança de dose. E efeitos mais intensos, né, geralmente relacionados ao trato gastrointestinal, eles são bem mais raros, né? Então, por exemplo, gastroparesia, isso a gente só vê
praticamente naqueles indivíduos que fazem um uso inadequado, sem orientação médica, e aí a gente acaba tendo a possibilidade maior de efeito colateral, por isso que todo medicamento deve ser feito com segmento médico. Quer comentar alguma coisa ainda sobre essa revolução? Você que está aí na nutrição. Eu que lido com o paciente de um outro modo, né? É uma revolução mesmo, né? Eu acho que eu tenho muitos casos de consultório, a doutora Edna com certeza também, de pacientes que realmente tentaram por muito tempo fazer uma alimentação mais regrada, cuidar da alimentação, pacientes que treinam. Eu tenho um público que, via de regra, que me procura, que já faz atividade física ou que quer começar a atividade física, então são pessoas que estão engajadas nos dois pilares que são tão importantes, né, junto com o sono e regulação emocional. E eu percebo, né, de pacientes que choram quando começa a medicação, falando, eu nunca senti isso antes. Tipo, é isso que as pessoas sentem? Então, eu falo assim, é como se eu estivesse agora jogando um outro jogo, né? Como se eu estivesse agora num outro contexto. Então, o paciente que começa a medicação falava assim, eu tinha fome o dia inteiro. Então, agora eu simplesmente não penso em comida. Né? Tem uma paciente que ela chorava, tem um áudio dela, ela falava assim, criou um espaço na minha vida, né? Porque assim, era um espaço que era ocupado o tempo todo pelo pensamento em comida, é um estresse muito grande, e agora eu tenho região, né? Cabeça, né? Momentos para pensar em outras coisas. Então, essa paciente, né, já tinha tentado outros tratamentos, cuidava da alimentação, então realmente mudou completamente a vida dela. E então eu acho que é importante a gente entender que sim, muda a história da pessoa. E não são pessoas que não estavam tentando ou que não eram dedicadas. São pessoas que realmente a ciência vai descobrindo aos poucos que não existe um único tipo de obesidade. Existem vários tipos de obesidade. E para algumas dessas pessoas, essa medicação muda completamente a vida da pessoa mesmo. Deixa eu, antes de passar para a Thaís, pedir ainda, complementando em relação a isso, que a senhora falou que um dos fatores que age no corpo é cerebral. Explica aí, porque talvez seja isso, e se isso funciona só para essa compulsão alimentar? Ou termina também atingindo outra coisa, por exemplo, álcool, enfim. Tem um senso comum que as pessoas falam assim, olha, a obesidade é uma coisa que está na cabeça da pessoa. E está 100% certo, porque a regulação do balanço energético, de fome, saciedade, mesmo de gasto energético também, é tudo no sistema nervoso central. Então, a gente tem as regiões, que são as regiões que fazem essa regulação, que são muito as regiões do sistema límbico, né, que é aquela coisa de prazer, de recompensa. E é importante lembrar que essas regiões elas são subcorticais. Eu acho que é muito importante a gente entender como que a gente funciona, até para a gente aceitar, porque as pessoas pensam, não, vamos lá, a gente vai se concentrar para a gente comer melhor, para fazer escolhas melhores. E não funciona bem assim, né? As pessoas que têm obesidade, elas não comem muito, porque elas não têm obesidade porque elas comem muito, né? Hoje a gente tenta lembrar que elas comem muito porque têm obesidade, porque o funcionamento delas é para comer mais. Então, são pessoas que têm, como a paciente da Desiree que falou, elas têm uma fome diferente, então elas têm um esforço, né? Que eu convivendo com esses pacientes, eu vejo que é uma coisa diária, o dia todo. Né? Então, assim, ela está pensando em comer e ela está pensando em como que ela vai fazer para controlar aquilo que é maior do que ela. Porque mesmo pensando, mesmo sabendo, a gente acaba comendo. E a gente acaba tendo esses comportamentos para outros comportamentos que a gente faz também, como beber, como fumar, né? Que são comportamentos que a gente não tinha que fazer, porque para que serve isso? Né? Já comer, não. Comer a gente precisa. Então, essa regulação no sistema nervoso central, ela é que determina a nossa busca por alimento, né? E essa regulação ser muito subcortical, quando eu falo que é subcortical é o quê? O racional, ele não conta quase, né? Na maioria das vezes eu falo assim, olha, quando vem a parte racional, ela vem para a gente se arrepender do que comeu. Posso fazer mais uma perguntinha Claro. antes de passar? Eu estou aqui dominando coisa, mas eu já vou te passar. Porque eu acho essa parte muito importante e bem curiosa. Porque quando fala ali, dá saciedade e tudo. Mas existiam tantas outras drogas que não eram para diabetes, por exemplo. Quanto tempo que foi famosa a sibutramina? Yeah. Aí aquelas bombas que faziam, que era sibutramina com fluoxetina. Assim, para a gente entender de fato qual é a grande diferença do que era tomar essa medicação
para quando você introduz uma outra, como essa, por exemplo, eu digo nos dois sentidos, tanto em relação ao efeito no corpo, ao resultado que vai dar para esse emagrecimento, como em relação a como age dentro do cérebro ali. O uso da medicação para o tratamento da obesidade, qual que é o objetivo? É ajudar as pessoas a comerem, a ter paz na hora de comer, a ter uma fome menor, né? E com isso você consegue comer menos e você consegue escolher melhor, porque você consegue ter você consegue ter mais controle na hora da escolha. Então, o objetivo é comer menos e comer melhor, porque não tem como emagrecer sem fazer balanço energético negativo. A diferença dessas medicações para as outras é o mecanismo de ação. Então, por exemplo, a sibutramina, tem muita gente que fala mal da sibutramina. A sibutramina, eu acho que é a medicação que mais ajuda a população brasileira. Ela custa R$30, né? E ela está lá devidamente, né, registrada na Anvisa, por quê? Porque ela tem eficácia e tem segurança comprovada e você tem que respeitar aquilo que está na bula. Então, não é uma medicação que é para todo mundo, mas é uma medicação que a gente tem muita experiência e é uma medicação que ajuda muito as pessoas, né? E qual o problema da sibutramina? Ela tem um mecanismo de ação via serotonina, via noradrenalina. Então, pode aumentar a frequência cardíaca, aumentar a pressão arterial. Então, você tem que ter o monitoramento nisso. É uma medicação que, por essa ação nessas vias do sistema nervoso central, a gente tem que avaliar se o paciente é um paciente que é muito ansioso, se ele tem um transtorno psiquiátrico que vai contraindicar. Tirou essas contraindicações, é uma medicação que é muito útil, né? E é muito importante a gente trazer isso, por quê? Porque quem consegue pagar essas medicações novas? Sim. Pois é. Sim. A gente está falando aí de canetas semanais de o quê? R$1.000? Mais do que R$1.000? Isso por semana? Não, hoje o tratamento, o Mounjaro chegou com a dose menor, né? Não chegou com a dose recomendada, que é de 15, a gente tem várias doses de 2,5 a cada 2,5 até 15, aqui no Brasil só chegou, até o momento a gente só tem as 2 primeiras doses, 2,5, sai por quase R$1.800, né? E a semaglutida, a gente tem aí por praticamente a mesma coisa na dose de 2,4. Então, por mês, a gente vai ter aí R$1.700, R$1.800, né? Então, lembrando que o salário mínimo é R$1.500 e 70% da população ganha até 2 salários mínimos. Então, a conta não fecha. E sabe que tem uma coisa interessante, que no Congresso Europeu desse ano de obesidade, eles mostraram, porque muitas vezes as pessoas têm essa impressão de que não tinha nada que funcionava e agora tem uma coisa que funciona. E não é verdade, né? As medicações anteriores, elas funcionavam em outros patamares, né? E de outros modos. Então, não é que agora a gente tem que esquecer tudo o que existia, né? Até mesmo, a gente estava falando aqui antes de começar sobre a bariátrica, né? E a bariátrica, ela também tem o seu papel e a sua função. E hoje em dia ela está sendo estudada juntamente, né, em conjunto com essas medicações para tentar entender. E aí parece que agora nada mais existe. E aí eu quero até pedir uma licença poética, porque a gente usa muito, né? E é o comum falar das canetinhas, né? E eu acho que a gente tem uma briga grande hoje para falar sobre medicamentos para obesidade, né? Porque a gente tem que dar o devido nome para a medicação, porque senão parece que é uma coisa super tranquila, inofensiva, né? Que todo mundo pode usar, né? E eu acho que é importante a gente ter, que a gente está falando de drogas com princípios ativos sérios, né? E as pessoas estão fazendo uso recreativo delas. Então, como a gente tem que colocar, tomar um cuidado ou entender, né? Que a gente está falando de uma medicação que é ótima, revolucionária, mas que sim traz efeitos colaterais, que não é para todo mundo, né? Então, eu acho que é só para fazer esse parênteses. E uma coisa que eu acho importante também, a gente fala de uma perda de peso média, né? Pode chegar a... até aprendendo com as suas colunas, né, Desirê? A gente sabe que tem gente que não chega nesses resultados surpreendentes, né? Mas mesmo assim você vê desfechos em saúde, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, até para, né, reforçar como é uma revolução, porque a gente fala muito de peso, mas não é só peso, né? Sim. A gente tem, hoje, essas medicações, elas estão sendo relacionadas, inclusive com indicação em bula, né? Para redução de evento cardiovascular, para gordura no fígado, né? A esteatose hepática. Que é uma coisa difícil de tratamento. Tem o inicial, né? A indicação de controle de diabetes, que era a primeira indicação.
E tem provavelmente nas próximas semanas a gente vai ter a publicação do efeito dessas medicações em demência. Então, tem estudos mostrando que reduz inflamação. Então, alguns mecanismos eles vão sendo investigados para tentar achar por quais mecanismos esses medicamentos melhorariam esses outros desfechos. Doença renal crônica também, que é outra complicação, que são complicações todas relacionadas à obesidade e às doenças metabólicas, né? Então, até onde é uma dificuldade também de separar o que é realmente efeito direto da medicação nesses desfechos e o que é efeito relacionado à perda de peso, porque Sim. a perda de peso ela acaba sendo ainda um desfecho muito importante. É um desfecho que é muito mais fácil para a gente avaliar no dia a dia a resposta dos pacientes à medicação. E quando a gente fala da perda de peso, né? Você falou que é a média. E quando a gente fala dos estudos, os estudos falam muito de média. Então, semaglutida, né, que seria o Ozempic, o Rybelsus, o Wegovy, a média é de 15%. Mas quando a gente fala a tirzepatida, né, que é o Mounjaro, a média de 22%. Só que quando a gente fala de média, a gente está falando de uma pessoa que perdeu 5% e outra que perdeu 30%. Então, a média fica ali em 15%. E aí, as pessoas, elas entram sempre com a expectativa de que elas vão ser o máximo, né? Assim, vão perder o máximo de peso possível. E os estudos vão mostrando que depois, as melhoras de saúde, elas continuam melhorando, mesmo que a perda de peso não seja tão boa, tão forte. E outra coisa importante é que cada vez mais também a gente está pegando no ponto da qualidade dessa perda de peso. Porque uma coisa é perder peso, emagrecer é diferente de perder peso. Então, a pessoa ela pode emagrecer mantendo o peso corporal dela. Então, se ela percebe que ela está diminuindo medida, se ela percebe que ela está treinando bem, às vezes colocando um foco dela nos alimentos fontes de proteína, que é uma grande preocupação nossa, porque essas medicações, como elas dão muita saciedade, a pessoa ela começa a recusar alimentos que dão mais saciedade ainda. Então, se a pessoa está conseguindo comer bem proteína, treinando, fazendo um treinamento de força, a velocidade da perda de peso dela talvez não seja tão grande, mas porque ela está mantendo massa magra. É importante a gente lembrar que quando a gente fala da semaglutida, por exemplo, os estudos mostram que quase 40% do peso perdido é massa magra. E aí isso pode ser muito preocupante quando a gente fala dessa mulher de meia idade, né? Então, essa mulher acima dos 40, 50 anos de idade, que a gente se preocupa muito com a massa óssea dela. A gente ainda não tem dados bons para falar o que acontece. Tem um estudo só que estratificou a perda de massa magra e viu que, por exemplo, mulheres acima de 50 anos têm maior risco de fratura de quadril, que é muito sério. Né? Então, assim, e a gente está pegando agora, meninas que estão consumindo essas medicações desde os 20, 30 anos. Isso é muito preocupante, né? A gente está aqui em São Paulo, a gente sabe que tem adolescentes de classe alta que estão tomando para perder 3 quilinhos para o verão. Né? Então, eu acho, para mim, isso é assustador. Né? Então, como é que a gente consegue cuidar disso e cuidar não só da perda de peso, mas da qualidade deste emagrecimento, porque são duas coisas diferentes. E nesse ponto aí, eu, por exemplo, conheço pessoas magérrimas que estão fazendo uso dessas canetas. Sim. Eu falo magérrimas mesmo. Os estudos que avaliam a composição corporal, né, eles têm uma meta-análise que avaliou os diversos análogos e avaliou cirurgia bariátrica também. A gente tem um problema com esses estudos, é que eles não foram desenvolvidos para essa avaliação específica, né? Mas o que a gente sabe é que, às vezes, o paciente ele vai fazer o tratamento, ele não é um tratamento que ele faz, ele vai só tomar um remédio. Ele vai ser emagrecido. É que quando... Eu tenho muito cuidado quando a gente fala com a pessoa com obesidade. Por quê? Porque a pessoa que tem obesidade, ela está todo dia tentando. E as pessoas falam assim, vai tomar o remédio que é o caminho mais fácil. Eu queria saber quem que ia querer, né, resolver uma doença por um caminho mais difícil. Né? E se você tem uma ferramenta que você pode usar, eu acho que é adequado que seja usado. Mas o problema é por que essas pessoas vão buscar dessa forma? Porque a gente tem uma gordofobia que é estrutural. Sim. Na nossa sociedade. Sim. Então, acho que esse aspecto, né, a gente tem que ter uma cautela na hora que a gente vai falar. Agora, eu quero voltar um pouquinho no que você estava falando do percentual de perda de peso, porque as pessoas vão perder peso e já vão ter benefícios a partir de 2,5% de perda de peso, que é quase nada. A pessoa não quer perder 2,5%, mas com isso ela já melhora fertilidade, já melhora a glicemia.
né? Então, quando você reduz 10%, você já reduz gordura no fígado, você melhora dislipidemia, osteoartrose, qualidade de sono. Quando você vai a partir de 15%, 16%, você já reduz mortalidade. Aí 16, 15 quilos, vamos lá, é uma pessoa que tem 100, se ela perde 15 quilos, ela fica com 85. Ela não vai gostar desse peso. E isso é algo que é muito desafiador para quem tem e para quem está cuidando, porque a gente sabe dos benefícios que trouxe, né? Essa perda de 15% do peso, né? E às vezes a gente tem essa falta de conhecimento da expectativa do tratamento, porque, por exemplo, com cirurgia, a perda média é de 30%. Então, se você pega um paciente que tem 200, 30% vai ser 60 quilos, ele vai ficar com 140. Isso, em termos de mobilidade, de tudo na vida daquela pessoa, muda. Mas para a sociedade ela vai continuar olhando para ele como se fosse uma pessoa que não tem força de vontade, né? E a gente tem uma dificuldade grande, por exemplo, quando o paciente é encaminhado para a gente para fazer uma cirurgia. Isso principalmente paciente no SUS, né? Então, precisa fazer uma correção de uma cirurgia de osteoartrose ou um transplante ou qualquer coisa. Olha, você precisa chegar... Isso é aleatório, porque não tem estudo que diga que tem que ser com aquele peso, né? Mas você precisa chegar num peso X. E esse peso X é um peso inatingível. Então, a gente, às vezes, recebe paciente com 120 quilos e querem que a gente deixe o paciente com 60, 70 quilos. Acho que eles baseiam no IMC, né, Mariette? Às vezes é no IMC ou, às vezes, não sei também do que é. Porque tiram. Não tem de onde tiram, né? Muito. E a gente manda a cartinha lá, só olha... tratamento clínico, a gente já perdeu mais de 30%. 30% é cirurgia, né? Então, a gente não vai chegar onde você quer. Então, vamos tentar chegar num acordo, porque já reduziu o risco. E é muito frustrante, né? Eu tinha um paciente que ele estava com 110 quilos e ele chegou a 90. Ou seja, ele perdeu 20 quilos, né? Então, praticamente 18% do peso corporal, que é uma coisa muito alta. Só que alguém falou para ele que tinha que chegar em 75. E aí, né, a minha conversa toda foi, ele estava treinando, estava forte, né, e talvez com o novo peso dele, né, e conversando, ele falou, não, mas eu estava me sentindo bem com 90, só que eu comecei a ficar frustrado, que eu não mexia, a balança não saía de lá, aí eu abandonei tudo. E aí eu voltei para o 106, voltou para 105. Então, agora a nossa conversa agora é voltar ele para os 90, enfim, para ver onde é que... Mas é isso, né, tem aquele númerozinho e de onde sai. Peso ideal. Ideal para quem? E para qual corpo, né? Para qual corpo. E para qual mente, para qual biologia. Agora, eu vou insistir, e quero alguns pontos da senhora, na questão que ela fala, por exemplo, tem gente aí tomando para perder 3 quilinhos para o verão. Qual é o risco disso? Né? Porque a gente está falando dos benefícios, é uma droga com muitos benefícios aí que vocês estão trazendo um panorama realmente que eu não tinha aprofundado esse ponto, né? Dessa questão desde mobilidade, enfim. Mas e quem não precisa? Qual o risco? E aí já jogo junto o seguinte, a gente muito ouve falar sobre risco de pancreatite. Quero saber o que é mito e o que é verdade nisso também. Olha, quando a pessoa não precisa, a medicação ela foi desenvolvida para pessoas com diabetes, né? Geralmente, o IMC médio desses estudos é 33, ou seja, a maioria tem obesidade ou tem sobrepeso, ou então em pessoas com obesidade. Então, pessoas que não têm obesidade, que não têm indicação, a gente não tem, né, nenhum subsídio para dizer o que vai acontecer. A gente sabe que ela vai perder peso. Deixa eu fazer uma pausa aí, para já tirar essa dúvida. E o que é, então, a obesidade? Para poder dizer, né? Porque já parte daí, tá? Pessoas com obesidade. Mas o que é que considera que é obesidade? A obesidade é o excesso de gordura corporal prejudicial à saúde, né? E como que a gente faz o diagnóstico? Tanto a Organização da Saúde quanto o Ministério da Saúde utiliza o índice de massa corporal. É o peso dividido pela altura e dividido pela altura de novo, que é a altura ao quadrado, que é o tal do IMC, que é muito criticado, mas é muito fácil de fazer. E o pessoal fala, não, mas e aí, se o paciente tiver massa muscular? Se eu olhar para ele, eu sei que eu não vou saber exatamente quanto ele tem, mas eu vou ter uma noção de que se o paciente tem, se ele for todo musculoso, vai estar na cara, né? Então, a partir do momento que a gente faz a inspeção do paciente, a gente já consegue ter uma noção de se aquilo é gordura ou não. E, também não dá para saber a distribuição da gordura. Mas se eu olho para o paciente, eu consigo ver se ele é
como eu, que tem a perna fina, o braço fino. Tem aquele exame que faz, que prende. Tem a assim, prega pra ver. cutânea e tem bioimpedância. Recentemente, o Lancet ele fez uma proposta de classificação que aí me coloca, né? Não coloca as doenças associadas, que é a obesidade clínica, obesidade pré-clínica. E aí eles colocam, assim, vários sintomas e sinais, por exemplo, glicemia alta. Ele não coloca diabetes, é glicemia alta, para tentar deixar a obesidade como doença específica. E aí ele coloca a avaliação de composição corporal. Gente, isso inviabiliza, porque populacionalmente você vai começar a ter bioimpedância lá no interior, não sei das quantas. Não precisa. Até porque, depois que saiu essa classificação, teve um grupo que foi fazer um estudo e viu que o IMC, ele confirma lá, ele é concordante, né, com outros métodos de avaliação em 99% nos homens e 97% nas mulheres. Então, assim, vamos olhar para o paciente e calcula lá o IMC que vai dar certo. E esse então, IMC de gordura é quantos por cento do corpo para que essa gordura signifique obesidade? Para homem é mais alto, fica ali em torno... A gente não trabalha na rotina para diagnóstico, né, de obesidade com percentual de gordura corporal. A gente vê o excesso, então para homem fica ali em torno de 20, mulher fica 28, para homem fica ali em torno de 22, 24, é menos, né, porque homem tem mais músculo. Mas o que a gente usa para diagnóstico é 30 ou mais, né? O que é normal? Abaixo de 25. Agora, normal para quem? Então, a pessoa que já teve obesidade, e eu gosto sempre de falar assim, obesidade, a gente tem que intervir sempre no início. Porque é como se fosse um elástico. Você tem um elástico aqui, você estica, ele volta para cá. Se você vai mais longe, ele vai esgarçando, ele já não volta mais tanto. E se você vai muito longe, né, aqueles pacientes com superobesidade, ele vai voltar menos ainda. Então, as pessoas, elas precisam ter o monitoramento, sim, do seu peso, né? Porque o peso é uma medida de saúde, assim como pressão arterial, né? Então, a gente tem que ter essa percepção do que está acontecendo, porque muitas pessoas, quando elas vão cuidar, já está com um quadro mais avançado. E, infelizmente, esses quadros mais avançados, a gente vê onde? A gente vê no serviço público. Por quê? Porque não tem praticamente nada. Mas aí ficou faltando o que era a pergunta original, que terminou que eu interrompi a pergunta para esclarecer Sim. o que era obesidade, que eram os riscos para essas pessoas que fazem para os quilinhos ali e a história da pancreatite. Então, para as pessoas que a gente não tem indicação, a gente não tem estudo, então a gente não sabe se elas vão passar mais mal com efeito colateral ou não. Né? Então, assim, não tem como dizer qual que vai ser o verdadeiro impacto dessas pessoas. Né? Então, não dá para falar, olha, não vai acontecer nada, e também não dá para dizer, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, por quê? Porque a gente não tem estudo. Elas estão sendo cobaias, basicamente. Elas são é o tal da liberdade era, né? Porque agora vai ter um suporte médico para poder fazer a prescrição. Mas elas estão meio que não está sendo nem cobaia, porque aquilo que acontece com ela não vai ser útil para servir de estudo. O que vai ter mais para frente são estudos retrospectivos, né? Vamos pegar aquelas pessoas que não precisavam e falar o que aconteceu com essa gama. Eu só queria fazer 2 pontos importantes. É que o IMC tem sérias limitações mesmo, mas tem a circunferência de cintura, Sim. né? Que é uma medida super fácil que a pessoa faz. Será que eu estou em risco ou não? Porque meu IMC é alto porque eu sou muito musculoso. Tá, então faz sua circunferência de cintura. Se mulher for acima de 88, homem acima de 102... Não é só músculo que você tem, provavelmente. Se é acúmulo de gordura e você está num risco aumentado. Então, é uma medida super fácil para somar. Né? Inclusive, é uma das recomendações deles, além do percentual de gordura que eles não colocam, eles falam, coloque uma medida de adiposidade, só que eles não colocam ponto de corte. Por quê? Porque não existe ponto de corte para a gente falar de saúde quando a gente fala de percentual. Né? Mas a circunferência eles colocam. Voltando para pancreatite, né? Pancreatite, nos primeiros estudos com liraglutida, teve um desbalanço, ou seja, apareceu mais pancreatite no grupo que recebeu a medicação e menos no placebo, né? E aí, depois, isso não foi mais observado, né? E a pancreatite, ela estava diretamente relacionada com cálculo de vesícula biliar, né? Porque quando faz cálculo na vesícula, o cálculo pode migrar e pode obstruir lá onde sai a secreção pancreática e o pâncreas produz muitas enzimas e aquilo faz uma inflamação e faz um quadro grave.
nos estudos mais longos com liraglutida, né, que foi o estudo líder, né, que avaliou desfecho cardiovascular, já não se viu mais, né? Então, e nos de semaglutida também não houve. Então, com relação à pancreatite, a gente hoje, pelo que a gente tem de evidência de estudo clínico e também de farmacovigilância, que como você colocou, já são 15 anos da liraglutida. Mas você sabe que teve um outro, que foi a exenatida, que foi no início dos anos 2000, né? E a exenatida é diferente desses, porque esses, assim, são bem análogos do GLP-1, e a exenatida é muito mais semelhante à exidina, que era, eu acho que vocês vão lembrar, que era uma substância que era retirada de um lagarto, né? Então, que era do Gila Monster. Então, no início dos anos 2000, acho que foi logo quando eu comecei a clinicar em endócrino, 2002, 2003, então a gente já tinha a exenatida, que eram 2 vezes, mas não levava a perda de peso, era só para diabetes, né? E aí, quando chegou a liraglutida, então era uma medicação de uso diário, né? E aí você tinha uma perda de peso maior, então muita gente começou a usar a liraglutida. Naquela época, em 2012, quando chegou no Brasil, já foi um boom. E aí depois veio o outro que tem uma perda de peso ainda maior e tem a facilidade de ser semanal. Então, digamos assim, foi evoluindo. Deixa eu passar aqui para quem está assistindo a gente aí com tantos nomes. Eu memorizei, porque a Thaís me ajuda aqui. A Thaís, editora, me mandou um material para eu estudar. Estuda, Rosiane, né? Ela manda, assim, ela não manda escrita assim, não, porque ela é um amor de pessoa. Mas eu sei que o recado vem aqui é para eu estudar mesmo. Então, assim, a liraglutida, se eu aprendi direitinho, a liraglutida é a Saxenda. Falar os nomes que às vezes é mais fácil da pessoa saber, porque é nome de droga, né? E Victosa. A semaglutida é Ozempic ou Wegovy. Não é isso? E o Ribelsus. E o Ribelsus também, pronto. E tem o, agora, que é o do Monjaro, que é essa tizepartida. Tizepartida. Isso. A gente estava mencionando sobre esse uso, né, de quem não precisa. E uma coisa, um movimento que eu tenho visto, assim, né, a Rosia falou de pessoas magras, e um movimento que eu tenho visto também é de pessoas que claramente não precisam, né? Às vezes estão no momento ali de ou pós-parto, não sei, mas você percebe que só quer perder aqueles poucos quilos e se colocam numa situação, assim, fazem posts do tipo, eu fui em médicos, eu poderia ter usado, 5 médicos me indicaram, mas eu não quis. Então, ela se coloca ali num pedestal até de, sabe? Olha como eu sou boa. Não quis usar. O que vocês acham desse tipo de movimento também? Prejudica quem, de fato, poderia se beneficiar dessas drogas? Porque passa a impressão de que, de novo, é uma questão de escolha, de força de vontade. Aí eu vou entrar um pouco numa polêmica que aconteceu umas semanas atrás. Eu sou uma fã de tênis, né, da modalidade de esporte tênis. Meu pai é professor de tênis, meu irmão tem academia de tênis. Enfim, sou ruim no tênis, tá? Mas eu amo. E teve a polêmica da Serena Williams, né? Que ela veio a público falar que estava usando a medicação. E eu demorei demorei um pouquinho para falar o que eu achava daquilo, porque afinal tinha um conflito de interesse, porque o marido dela é da empresa. Mas eu falei assim, eu tendo a ver as coisas por um lado positivo. Eu falo, ninguém nessa vida vai falar que a Serena Williams não tem força de vontade, que ela não treina, né, que ela não tem um staff para cuidar da alimentação dela. E mostra como é difícil o processo de emagrecimento. Né, a própria Oprah Winfrey, né, que é a magnata americana, grande comunicadora, uma mulher potente, para não usar outra palavra, sempre lutou muito com o peso corporal. E ela também, quando ela entrou na medicação, ela falou, gente, é outro esquema, né? Ela falou assim, as pessoas, elas vivem uma vida que eu não conhecia até então. E eu acho que é importante essas mulheres virem à tona para falar, para mostrar que é diferente. Emagrecer não é fácil. É uma doença extremamente recidivante, né? Então, assim, o tecido adiposo, ele tem uma história. Só para falar rapidamente, né? Inclusive, um dos prêmios, né? Uma das pesquisadoras premiadas recentemente, ela tem um estudo mostrando que dentro do tecido adiposo tem a mitocôndria, que é aquela parte responsável ali pela respiração, pela produção de energia da célula, mostrando que mesmo depois que a pessoa emagrece, existe uma memória daquela mitocôndria que facilita o reganho de peso. Então, não é que quando a pessoa emagrece, zerou, né?
é muito difícil, é uma doença muito complicada, multifatorial, e que a gente ainda entende pouco dela. Então, falar que é força de vontade, né? Tem outras polêmicas recentes sobre isso. No entanto que eu coloco no meu livro, quando a pessoa fala que é só uma questão de força de vontade, eu já sei que ela não sabe do que ela está falando, né? Não que a força de vontade não seja importante, mas eu falo, assim como tem pessoas que têm sim obesidade, que falam que quer emagrecer e fazem muito pouco por isso, e às vezes tem até condições, mas fazem pouco, tem pessoas que são magras, doentes e também fazem muito pouco por aquilo. Só que esteticamente você não sabe que ela é, né? Porque visualmente ela tá ok, mas você vai ver os exames estão completamente alterados. E ela é extremamente sem falta de força, né? Ela não tem força de vontade. Só que você não julga ela porque você não tá vendo o interior dela. Eu acho que é importante a gente começar, essas pessoas virem à tona, para a gente entender que realmente é muito difícil. Mesmo treinando muito, né? Agora os estudos mais recentes que estão confirmando os dados de gasto calórico, né? Que o treinar mais não necessariamente se reverte em gastar mais, né? É claro que existem muitas coisas além disso, mas que mostram que a regulação metabólica, que o tal do déficit calórico, ele é necessário, é fundamental, mas não é tão simples, né? Então, eu acho que não sei se eu fui indo, né, mas tem tantas coisas que eu acho que não é só força de vontade, é uma doença complexa e a medicação está aí para ajudar. Se a pessoa precisa dela, né, as pessoas que não precisam já usam, né, e ficam quietinhas ali, né, e quem precisa tem vergonha de usar a medicação. Então, e eu acho que a gente tem que normalizar a medicação. Ela está aí e é bom que ela seja usada por quem precisa. O tempo da gente está correndo, que vocês não imaginam. E tem um tanto de coisa para perguntar aqui. Mas vamos lá ainda em relação a esses prazos. O risco do começa, para. De uma forma geral, esse elástico, esse efeito sanfona já é sempre um problema. E se for com uma medicação como essa das canetinhas, que ela é tão eficiente, começa a usar canetinha, para canetinha, começa a canetinha, para canetinha, qual é o risco disso? E outro, para estabilizar, tem um período mínimo para a pessoa realmente dizer assim, já alcançou o tempo de peso, quanto tempo mais ela vai ter que fazer uso dessa medicação para não ter risco de voltar tudo de novo? Efeito ioiô, né, do peso, ele está associado, sempre que você recidiva, isso tem estudos, por exemplo, com aqueles participantes do Biggest Loser, que é o tipo de programa que, para quem tem obesidade, eu acho que é terrível esse tipo de programa, assim, eu super contraindico, acho que é de um mau gosto, de uma perversidade terrível. Estudaram esses participantes, depois de um tempo eles recidivam peso, mas eles não recuperam o gasto energético inicial, porque quando você tem um peso maior, você gasta muito também. Mas quando você ganha, você acaba recidivando muito mais gordura do que músculo, né? Então, o efeito ioiô, ele está associado a um maior risco cardiovascular. E a obesidade é uma doença crônica. Então, a gente tem a memória da mitocôndria, como a Desirê colocou muito bem, mas a gente tem as características biológicas do indivíduo que determinam o comportamento. Então, tem crianças, por exemplo, que têm hiperfagia desde o berço. Desde o berço. Tem mães que trazem o filho para a consulta e eu disse, como que era? Amamentou. E como que era? Nossa, doutora, não parava de chorar. Fome. Tem irmão? Tem. E desde o berço, elas reconhecem, né, que o apetite daquele indivíduo é diferenciado, sim, que é uma característica daquela pessoa. Você não pode dizer que isso é um defeito, porque é uma característica. Evolutivamente, é uma característica boa até, né? Por quê? Porque a gente precisa comer para sobreviver. E existem outras características também. Então, a característica de dizer sim ou não para um alimento, né, para algumas pessoas é muito mais fácil. A predileção por alguns alimentos, a Desirê deve conhecer muito bem isso na hora da orientação. Tem gente que adora doce, tem gente que não gosta de doce. Então, a gente tem essas peculiaridades que já vêm na pessoa. Então, você não escolhe ter ou não ter, né? Então, tem obesidade quem pode, não é você escolher. Porque quando a pessoa é magra, né? Os famosos magros de ruins, coitado, lá a gente fazer magrofobia, mas eles podem comer o que eles quiserem, aliás, a quantidade de energia, a quantidade de calorias, que eles não vão engordar, porque a biologia deles não permite, né? Mas para a obesidade funciona diferente. Então, rapidinho você ganha peso. Então, como é um processo
digamos, não é, tem a biologia e lógico que tem o ambiente, a gente vai ter outros fatores que para umas pessoas vai influenciar mais ou menos, né? Mas a obesidade é uma doença crônica. Então, assim, se você vai começar um tratamento, você tem que saber que aquele tratamento ele não tem data para parar, tá? E para muitos pacientes ele vai ser, né, para o resto da vida. Da mesma forma que a gente trata diabetes, da mesma forma que a gente trata hipertensão. Nossa, e agora? E agora, se você conseguir manter, né, uma boa perda de peso, você não vai ter diabetes, você não vai ter hipertensão e você não vai ter outros desfechos. Mas, por exemplo, numa medicação como a tizepatida, aí você coloca ali a tizepatida, que é carérrima, como já foi citado aqui. Aí, digamos que a pessoa conseguiu atingir a meta de peso dela, vamos lá, vou dar um chutômetro aqui, em 6 meses, ela atingiu a meta que foi estabelecida, o percentual de gordura baixou, o IMC tá ok, ela vai ter que continuar aquilo ali até quando, mais ou menos, por exemplo, e se ela não tiver mais condições financeiras de manter essa medicação, isso vai poder ser substituído por outra medicação, por exemplo? Então, quando você está bem com a medicação, eu estou muito bem, quero tirar. Não é bem assim, não é querer. Querer, eu não quero nem começar a tomar, né? A gente não quer nem começar. Mas é muito importante, principalmente para os profissionais de saúde, quando eles vão, para os médicos, né, quem prescreve, quando ele vai fazer a prescrição, para saber se o paciente realmente ele vai ter condição de ter aquele tratamento por tempo indeterminado, porque você não tem data para parar. Você pode substituir. Você vai ter o mesmo resultado? A gente não sabe. Vai depender da resposta da pessoa. Às vezes, aquele paciente que, exceção nos estudos quase, que não responde, por exemplo, a semaglutida, para tizepatida, isso é menos ainda, ele não responde a esses medicamentos, eles podem responder a sibutramina? Pode, cada um é cada um. Sim. Né? Então, eu acho que nessa discussão, assim, é tratamento crônico. É tratamento crônico. Então, a perspectiva é de longo prazo. Não sabemos quanto. Na maioria dos pacientes para o resto da vida. Por que cirurgia, né? Às vezes você tem tanto desfecho em tão longo tempo? Porque operou, você não... hoje eu não vou tomar. Não, você já está operado todo dia. Né? Então, com medicamento, essa perspectiva de uso em longo prazo, não tem data para parar, e é muito importante ter essa perspectiva na hora de prescrever. Porque comprar uma caneta, né? Porque agora vai ganhar uma caneta de presente. Vai ser dinheiro jogado fora e, aliás, dinheiro investido negativamente, porque você vai conhecer o efeito da medicação, vai ter, digamos assim, o sossego na hora da alimentação, vai ter espaço para pensar em outras coisas, e quando o efeito passa... Mas é uma pergunta que vinha muito, né? Uma história de, depois de 2 anos, seu corpo se acostuma com o novo peso, e aí esse peso é seu. Não. É igual aquela história de em 21 semanas, sei lá, em 21 dias você cria um novo hábito. Também não cria. Mas seria ótimo se existisse isso, né? Falasse, olha, depois de tanto tempo mantendo esse peso, você pode tirar a medicação. Mas não é isso, é crônico. E principalmente para paciente com aquela coisa do elástico, né? Se foi muito obesidade grave e de início muito precoce. Porque nesses pacientes, a carga biológica é muito maior. Então, esses aí são paciente muito grave, na maioria das vezes vai precisar de cirurgia e ainda vai precisar de medicação. O que é precoce? Precoce é antes dos 5 anos. 5 anos de idade já estava com esse caso de obesidade, tá? Não, na esteira dessa questão do preço, que a gente sabe que é elevado mesmo, né? A gente viu surgir aí versão manipulada, né? Desses medicamentos. E também até a gente fez uma investigação ali no Estadão, antes da chegada oficial do Mounjaro no Brasil, já tinha clínica vendendo protocolos com Mounjaro, provavelmente versões contrabandeadas. Sim. Também temos histórico de farmacêuticas que fizeram pesquisas ali, né, chegaram a comprar alguns desses medicamentos e viram que, assim, tinha de tudo, menos semaglutida, tirzepatida. Isso preocupa vocês? A gente está falando do uso inadequado, que já é preocupante, mas usar ainda produtos completamente... que você não sabe a origem, muitas vezes, né? Isso é uma preocupação extra? Sim, é uma preocupação extra porque a gente não sabe o que tem. Mas, com certeza, quando acontecer qualquer coisa, vai dizer, tá vendo? Foi tomar remédio para emagrecer. Foi tomar remédio para obesidade. Então, isso tem esse aspecto social, que é ruim, porque estigmatiza ainda mais o tratamento.
E aí a gente tem também a preocupação de saúde pública, né? Porque esses tratamentos que ainda continuam sendo oferecidos em clínicas de forma aleatória, então é médico vendendo uma injeção no seu consultório, que isso é contra a legislação. Então, o médico não pode vender. Então, quando ele está vendendo, ele já está ferindo o Código de Ética Médica. Então, é importante lembrar disso para saber se vale a pena continuar naquele serviço. Mas as pessoas com obesidade, elas vivem nessa pressão delas mesmas resolverem o seu problema, que elas acabam se expondo a muitas situações que podem colocar a vida em risco, né? E aí, assim, nessa questão da manipulação, a gente tem acho que é importante as pessoas saberem que como que funciona. Na manipulação, a gente tem a Anvisa aprovando a importação do insumo farmacêutico, né, do sal, ou seja, daquele medicamento, mas a Anvisa ela não vai lá onde aquilo está sendo produzido, né? Então, pode ser que esteja sendo produzido numa empresa boa, mas pode ser que não. Então, a garantia quem dá do medicamento manipulado é o importador. Então, a gente tem aí uma regulamentação diferente para as farmácias de manipulação. Isso a gente já teve reuniões com a Anvisa há uns anos atrás, né? E já tem uma programação muito arrastada para revisar essa regulamentação das farmácias de manipulação. Por quê? Porque você não sabe. Pode ser que você esteja trazendo algo contaminado. Porque o importador, se tiver algum problema com aquela medicação, o que vai acontecer com aquele importador? Né? Eu duvido que vai acontecer alguma coisa muito importante. Mas para as pessoas que podem ter se prejudicado, às vezes o dano pode ser irreparável. Né? Eu acho que vai acontecer também um pouco parecido que acontece com quem usa esteroide anabolizante, que a pessoa começa a ter um monte de complicação, mas não volta para aquele médico, né? Vai para outro, fica bem quietinha ali, fica um pouco envergonhada, sabe? E geralmente acaba sendo quem está vendendo, né, essa injeção na sua própria clínica, geralmente é aquele que prescreve mais anabolizante. Então, meio que já é um combo. Né? E já é um combo e a origem e a venda é a mesma. Então, isso precisa, né? Isso aí é regulamentação da Anvisa. Né? Porque o conselho, ele não... O conselho, assim, ele vai, aí primeiro ele precisa da denúncia. E quem que vai denunciar? Porque a pessoa está com vergonha. Não, e às vezes o conselho tem tanta denúncia, eu sei de um médico que tem milhões de seguidores, que tem tanta denúncia dele no Conselho Federal, e aí, assim, mas eu acho que é tanta denúncia que eles até seguir o processo é lento, enfim, eu acho que... Mas eu gostaria mas nesse caso, por exemplo, eu tenho uma curiosidade, é importante quando a Thaís traz isso, antes da gente começar aqui, não vou dar, enfim, nome dos locais que a gente tem que fazer, investigação, denúncia, o que seja, mas, assim, uma das pessoas do jornal, uma jornalista, falou assim, olha, pergunta a respeito dessas clínicas que tem várias das ruas aqui em São Paulo, que a pessoa chega lá e está tomando Monjaro, mas não é Monjaro exatamente, né? Que é o tal dessa injeção manipulada. E a pessoa até me falou que tem as quantidades, por exemplo, essas quantidades... vocês falaram aqui mais cedo alguma coisa de uma dosagem de 5? De 2,5 e 5. De 2,5 e 5, mas a pessoa tinha me falado alguma coisa de 35, 40, 30. Então, o que é isso aí? Assim, a fisionomia da doutora aqui foi ótima. Não, que susto esse. Eu fiquei né? sabendo de médicos logo que começou que eles isso, ao invés de fazer injeção semanal do Ozempic, por exemplo, fazer diária. Aquela dose diária que é para estimular a perda de peso rápida, né? E esses médicos falavam no Instagram do protocolo deles, para você ir na clínica. E, novamente, né, a gente fica muito... A nossa única arma é tentar informar as pessoas, né? Mas tem essas atrocidades, infelizmente. E agora a droga em si, importada, é a mesma droga. Por exemplo, no caso da tizepatida... Porque a importação, então, em tese, não é ilegal. A importação em si é o quê? Digamos, Vou imaginar uma coisa de injeção, aqueles tubinhos, assim, os frasquinhos. Então, a Anvisa ela fez uma regulamentação recentemente que ela proibiu a manipulação da semaglutida, porque a semaglutida, ela é feita, ela é produzida por leveduras, ela é purificada e aí ela é vendida, tá? A tizepatida, não. A tizepatida ela é feita na máquina. Né?
provavelmente todos os outros peptídeos, né, todos os outros desses medicamentos, eles vão ser feitos tudo sinteticamente. Então, o sintético ele não entrou na lista da Anvisa. Então, a Anvisa proibiu a manipulação da semaglutida, mas continua com a tirzepatida. Então, isso acaba dando uma abertura muito grande para essa importação que não tem um controle adequado. Não tem um controle de origem, não tem um controle, porque são medicamentos que precisam de refrigeração, né? E a gente tem tanto a manipulação e a gente tem um contrabando também, que aí é outro problema, que a gente viu muitas pessoas vindo totalmente revestidas de canetas no corpo, né? Era quase um Robocop, né, de caneta, e sem refrigeração, sem cuidado, e a gente teve venda, por exemplo, de caneta que ao invés de ter tinha insulina, né? Então a gente teve casos de hipoglicemia grave, então a gente e os outros efeitos colaterais são totalmente desconhecidos, porque a gente imprevisíveis, aliás. Por quê? Porque se a gente não sabe o que tem lá dentro, como que eu vou saber o que vai causar? Né? Então, vai desde nada, ou seja, não sinto nada porque não tem efeito nenhum, até o caso de hipoglicemia grave quando tinha insulina. Então, vai variar de acordo com o conteúdo daquela caneta, né? A gente está falando desse uso inadequado, mas estamos discutindo aqui, então, que tem profissionais da saúde por trás dessa prescrição também, né? Então, é importante conscientizar até isso, né? Falar para as pessoas da importância de buscar profissionais capacitados, né? Porque eu fico imaginando que para um profissional passar a caneta de forma bastante aleatória, para muitos pacientes, isso pode parecer até positivo, porque a pessoa vai ver um resultado, vai falar, pô, tô indo ali no médico, tá funcionando, né? Mas não é bem assim, então, né? Tem que desconfiar de muitos profissionais, né? De muitos. E eu acho que é isso, né? As pessoas, elas querem a resposta rápida, né? Então, pessoas que muitas vezes, elas abrem mão de comprar uma comida para ter ali acesso a uma medicação. E eles sabem onde é que tem um profissional que você nem precisa, né? Você paga a consulta, ele só manda ali a prescrição. E, na verdade, é tudo muito triste, mas é um reflexo do imediatismo, né? Dessa resposta rápida que as pessoas querem. E aí, de uma falta de fiscalização também, claro. E também da pressão que essas pessoas sofrem, né? Eu não estou falando de quem não precisa, né? Mas as pessoas que têm obesidade... A gente tem uma pesquisa que a gente fez, a Beso com a SBEM, em 2022, onde mais de 90% eram de pessoas com obesidade. E todo mundo já tinha tentado perder peso de alguma forma, né? Mais da metade procura no serviço privado. 13% procura no SUS, porque não vai achar nada, então também não tem o que fazer lá, né? Às vezes não consegue nem entrar na fila, né? Porque no SUS tem cirurgia bariátrica. Se conseguir entrar na fila, um dia, talvez, se você não morrer antes, chegue o seu momento. E depois que você operar, você também não tem suplementação, né? Então, é bem complicada a situação no SUS. Mas mais de 30%... né, você tem as pessoas tentando resolver por conta própria. E aí elas fazem dieta e exercício. A maioria delas estão lá tentando. E muitas vão procurar escondido na internet aquilo que elas conseguem pagar. Claro. Então, vai chá disso, chá daquilo. E aí a gente tem casos de morte, a gente tem de hepatite fulminante. Então, esses que aparecem, mas a maioria, como a Desiree falou, eles sequer aparecem. E as pessoas ficam com vergonha. Então, tem a questão, sim, do imediatismo, mas na obesidade, quem realmente precisa, eles são muito pressionados para eles resolverem o peso. E as pessoas que convivem com a obesidade, eles têm um sofrimento, né? A maioria das pessoas que precisam e que querem perder peso e que se sentem incomodados, eles têm um sofrimento tanto pela doença, mas também pela responsabilização. Eu acho que é muito importante a gente, quando olhar para uma pessoa que tem obesidade, primeiro lembrar que pode ser que ela esteja no melhor peso da vida dela, né? Primeiro, porque você não tem nada a ver com isso, né? Primeiro, que esse é o problema. Sim. Mas, assim, segundo, que ela pode estar no melhor peso da vida dela, né? E que, muito provavelmente, se ela não estiver no melhor peso, ela está tentando muito, porque essas pessoas realmente elas tentam.
Nosso tempo já está acabando. Antes de eu passar para a Thaís para uma última pergunta e as considerações finais de vocês, quero só que a Desirê traga aqui, eu falei no início do programa, da sua coluna, que falava assim, as pessoas querem emagrecer ou ser emagrecidas. Eu acho importante você trazer essa abordagem. Não. Um paciente falou outro dia uma frase, Rosiane, que eu gostei muito, que ele virou e falou assim, Desirê, eu estou ajudando o medicamento a me ajudar. E eu achei tão potente essa frase dele, né? Ele saiu de 150 quilos, estava com 120, porque você entende que ele está ativo no processo, né? Que ele entende qual é a função da medicação, que está ali para ajudá-lo e não fazer por ele. Então, ele está, né, se matriculou numa academia, está indo à feira, né? Ele está mudando a vida dele. E é diferente de uma pessoa que simplesmente compra a medicação e fica ali apática no processo. Então, assim, essa medicação, a medicação faz perder peso, né? Então, isso vai ser feito por mim. Eu posso ficar ali assistindo de coadjuvante mesmo, que a medicação ela vai ser muito potente. E aí a pessoa, ela acaba não... Né, e até mesmo porque, às vezes, a dose que o prescritor, né, que o médico passa, às vezes é uma dose que a pessoa come muito pouco, fica muito enjoada. Aí até, às vezes, alguns médicos falam para não treinar, aí a pessoa fala, olha, não posso, né? O médico falou que eu não posso fazer nada. E a pessoa continua numa alimentação muito ruim, por quê? Porque ela está comendo muito pouco, porque ela está nauseada a maior parte do tempo. Então, a qualidade da alimentação dela, ela vai para essas coisas que são mais palatáveis. E aí a qualidade fica muito ruim, proteína baixíssima, fibra praticamente inexistente, porque ela está comendo só esses alimentos mais palatáveis, ultraprocessados. Então, ela está só esperando que a medicação haja sobre ela e né, o resultado apareça. Então, uma pessoa que quer emagrecer, ela está ativa no processo, ela é protagonista. A que quer ser emagrecida, eu falo que é igual um bote sem remo. Para onde a maré vai, então se tem, ela come, se vai, alguém vai ter, ela tudo bem, mas ela não está ali como uma protagonista, ela é uma coadjuvante. Então, essa frase dele, né? Ajudar a medicação a te ajudar. Então, acho que ela diz tudo. Minha última questão é a seguinte, né? Quando a gente falava sobre cirurgia bariátrica, eu lembro sempre da importância, né? Muitos médicos frisavam a importância de você ter um acompanhamento psicológico. A gente está falando de medicações que estão mostrando resultados cada vez mais expressivos em termos de perda de peso e medicações que, como a gente disse aqui, silenciam esse barulho da comida. E comer é um grande prazer da vida, né? A gente come por prazer também. Eu queria saber de vocês, né, se isso pode trazer algum impacto para a saúde mental, se seria importante ter esse tipo de acompanhamento também. O que vocês acham? Os estudos relacionados... Todos esses medicamentos, né, no desenvolvimento deles, eles têm... Os estudos incluem questionários de qualidade de vida, questionário de saúde mental também, para depressão, ansiedade, suicídio. E o que a gente tem visto é uma segurança muito, muito boa com relação a esse aspecto de saúde mental. E esses medicamentos, eles vieram até mesmo como uma ferramenta para os pacientes que precisam tomar medicamentos que levam ao ganho de peso. Então, antipsicóticos, antidepressivos, que são medicamentos extremamente importantes e que, às vezes, levam ao ganho de peso. A pessoa não pode parar e esses medicamentos acabam sendo utilizados em conjunto. Então, do aspecto de saúde mental, da medicação em si, não precisa. Quem que precisa ter o segmento psicológico? Muitas pessoas vão precisar, né? Independente da obesidade ou não. Os estudos que mostram a eficácia de abordagem para a perda de peso, né, são estratégias cognitivo-comportamentais, mas é para perda de peso. A pessoa que tem obesidade, ela já sofreu tanto estigma, ela já sofreu e sofre, e se vai continuar com obesidade, vai continuar sofrendo. Então, é muito difícil você carregar essa carga sozinha. Então, o segmento e o suporte psicológico, principalmente para criança e adolescente, que tem como um dos maiores impactos, eu acho que o impacto mais relevante da obesidade nessa população é justamente na saúde mental, então eu acho que é fundamental, tá? Mas é obrigatório todo mundo ir? Acho que vai depender muito do paciente, não é porque ele tem obesidade que você vai indicar exclusivamente, porque a gente tem muito isso, né? A obesidade é uma coisa da cabeça, então vai seguir com a psicóloga e vai resolver. Não é assim.
né? Não é assim, né? Porque até mesmo, senão, quem faz terapia a vida toda nunca iria desenvolver obesidade e não é assim que acontece, né? Então, eu acho que a gente tem sempre que individualizar. Mas na infância e adolescência é muito importante. Hoje em dia a gente fala muito dos fenótipos da obesidade, né? Ou dos fenótipos de ganho de peso. Então, as pessoas elas ganham peso e desenvolvem obesidade por motivos diferentes. E o tratamento é único para todo mundo, o que já mostra uma desconexão muito grande disso. Então, hoje em dia tem um estudo muito grande, que é do grupo daquela Mayo Clinic nos Estados Unidos, que fala sobre 4 fenótipos principais, né? Então, falam pessoas que são comedores emocionais. Então, uma pessoa que engorda porque ela tem um comer emocional vai precisar muito mais de um processo de terapia do que uma pessoa, por exemplo, que tem baixa saciação, que é o momento de parar de comer. Então, que é governado por um gene que chama MC4R, por exemplo, que é muito parecido com o que a doutora Maria Edna falou no começo. Então, são crianças que não param de comer. Então, parece assim que nada é suficiente para ela. Então, essa pessoa, às vezes, ela pode ter uma alteração genética ali que não sinaliza para ela que, tá bom, que é uma coisa que a gente, via de regra, tem. Então, para ela, o tratamento é diferente. Talvez se uma medicação como o Ozempic trabalha aí, ela vai falar, posso parar de comer. Então, para ela, talvez não seja a mesma coisa. Então, tem pessoas que são, no estudo deles, só para complementar, tem pessoas que têm dificuldade em saciedade, que é o tempo que a pessoa fica sem fome, e tem pessoas que são o que eles chamam de queimadores lentas, que tem mais comportamento sedentário e um baixo gasto de energia. Então, é claro, eles fizeram esse modelo para simplificar, porque é um estudo em humanos é super complexo. Mas daqui a pouco a gente vai descobrir que os fenótipos do ganho de peso ou de obesidade, na verdade, não são 4, são 15, são 20. Mas a ciência está começando a desvendar melhor isso. Então, não é para todo mundo, acho que não é todo mundo que precisa, não por conta disso, talvez porque, Brasil 2025, o mundo, talvez são outras questões, mas que eu acho que é importante a pessoa entender o que levou o ganho de peso dela. E a partir daí, entender que o tratamento dela talvez seja diferente, e seja para cada um tratamento diferente, não é um tratamento único. Gente, acabou. Já acabou. Muito obrigada, só tenho a agradecer. Acho que a gente vai ter que trazer outras conversas aqui sobre essa questão de peso, porque são várias abordagens, né? A gente trouxe um tema principal aqui, que é esse uso das canetas, né? Mas tem muita coisa para abordar sobre obesidade e de tudo, da área médica, né? Da área comportamental, enfim. Super agradeço quando a Thaís traz os temas aqui, são sempre temas maravilhosos. Então, Thaís Manarini, editora de saúde, obrigada uma vez mais. Eu que agradeço. Traz mais temas pra gente. Pode deixar. A gente gosta muito de conversar sobre saúde aqui. E os nossos leitores do Estadão e nossos seguidores por aqui também. Agradeço super a Desirê Coelho. Muito obrigada uma vez mais. Eu que agradeço, é um prazer. E a doutora Maria Edna de Mello. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês pelo convite. Um dia a senhora vem aqui para a gente falar só sobre hormônios de uma forma geral, bom, né? Porque beleza. é endócrino, né? E a gente fala em endócrino, termina que você só fala de dieta, vocês estudam hormônio para tudo que ela tem. Isso é uma pauta boa para falar aí. Então, todos os chips da vida, enfim, assunto não fala. Encomendado. Encomendado? Tá, a gente vai providenciar essa pra gente. E muito obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Até semana que vem.